Olá, obrigado você que está acompanhando mais uma edição do nosso Jornal OCN, você que está começando a sua semana atrás de informação, de entretenimento, de opinião e de bom humor neste jornal que mistura de tudo um pouco aqui pela internet, o Jornal do Cubo Notícias. Você confere as edições do nosso jornal pelos nossos perfis do Facebook, também tem a página do Cubo Notícias no Facebook. Tem o Instagram do Cubo Notícias, canal do YouTube e, lógico, dá um Google aí, acha o nosso site do Cubo Notícias. Lá você tem, além das edições do Jornal ACN, todo o conteúdo, todas as matérias, né, principalmente as de grande destaque aqui em Porangaba e região, conteúdo bem mais completo para você ficar super bem informado ou bem informada e para começar bem a sua semana nesta segundona, hoje dia 14 de dezembro de 2020. Bom, gente, acho que a gente começa o Jornal ACN, deixa eu colocar aqui imagens bonitas, né? Tentar começar o Jornal ACN, porque hoje tem muita coisa aqui pelo Jornal ACN, né? Tem notícias, infelizmente, que não são boas, né? Nós temos informações de Porangaba e região hoje, nós temos notícias bem delicadas, até de Porangaba, nós temos uma informação não tão boa, a semana não começa muito bem com essa notícia que nós temos aqui para Porangaba, né? Vamos falar do coronavírus, que continua em expansão, né? Os números que voltaram a crescer há cerca de um mês e meio, por aí já tinha sinais de crescimento dos números, mas enfim, né? A gente começa com imagens, deixa eu colocar em tela cheia para você assistir aí, imagens bonitas, imagens mais belas dos mistérios da natureza, imagens do eclipse de hoje, dia 14, pois é, essas imagens são do eclipse de hoje, só que elas não foram feitas aqui no Brasil não, né? Foram feitas mais cedo, né, em decorrência do fuso horário. Outros países aqui da América do Sul, principalmente, que estão tendo maior visibilidade desse eclipse total, né? Então você vê aí imagens registradas hoje desse eclipse solar. Em muitos locais não vai ser possível ver, até porque vai ser meio-dia e 45. Todo mundo no meio do dia está naquela correria, no corre-corre do dia a dia, né? E temos locais também aqui, principalmente no estado de São Paulo hoje, região sul e sudeste, que o clima não vai ajudar muito não, né? Porque a semana começa com chuva, com pancadas isoladas de chuva, alternando com abertura e fechamento do tempo, né? Então tá aí para você ver essas imagens aí do eclipse solar de hoje, dia 14 de dezembro, né? Tomara que seja a simbologia de que o universo esteja conspirando para momentos melhores, mais alegres, esteja se alinhando, né, para que haja mais harmonia, mais paz e esperança e boas notícias, já que 2021 tem tudo para ser, pelo menos em muitos locais do mundo, né, onde se tem governo, onde se tem responsabilidade, né, onde se tem amor pelo seu povo, em muitos locais do mundo há esperança. No Brasil está meio difícil de ver isso, né? Porque, como eu disse, nós não temos governo, não temos a empatia do governo com o povo, mas enfim, é que essas imagens aí desse eclipse solar de hoje sejam a simbologia de que o universo está se alinhando para um momento, para uma era, para uma fase melhor, mais pacífica, de mais saúde, de mais paz e esperança para todos nós, já que 2020 está acabando com essas imagens lindas desse eclipse solar de hoje. Lindas e misteriosas ao mesmo tempo, né? São os mistérios do universo. O harmônico alinhamento dos astros no universo, né? Tudo anda em harmonia. Apesar de muitas vezes não parecer, olhando imagens como essa, nós devemos pensar que a harmonia e a organização
leva ao sucesso, leva a belos resultados, né? É assim que funciona o universo, com harmonia, né? Com um alinhamento perfeito. Tudo isso gera aí bons resultados e lindas imagens. Que os humanos, que as pessoas se inspirem no universo, na harmonia do universo. Bom, gente, bonitas imagens. Agora vamos com o nosso noticiário de hoje. Como eu disse, muitas informações nessa segunda-feira, segunda-feira, 14 de dezembro de 2020. Pois bem, pessoal, falando em harmonia e paz, nós vamos começar com uma notícia que não tem nada a ver com harmonia e paz. Acabei de me aborrecer. Infelizmente. Vem lá da cidade de Bauru, é uma notícia que repercutiu nacionalmente. Trata-se de um crime bárbaro, né? Foi inclusive registrado por câmeras de monitoramento que estavam ali nas redondezas. Nós não vamos colocar essas imagens porque são imagens fortes, inclusive, né, se colocar a gente corre o risco até de ter o vídeo removido, né, das redes sociais, do YouTube. O YouTube então está removendo o vídeo por qualquer motivo. Por qualquer motivo o YouTube vai lá e remove vídeo. Então a gente não vai abusar, né, e até porque também as imagens são tristes. Dessa jovem de 24 anos que foi morta na tarde de sábado. Foi morta a facadas na frente do filho de 4 anos em Bauru. Câmeras de segurança flagraram o crime que aconteceu em frente ao condomínio no qual a operadora de telemarketing, a Bruna Giovana da Silva, morava. O caso é tratado pela polícia como feminicídio. O ex-companheiro dela, Luiz Antônio de Araújo Feliz, de 26 anos, que é pai da criança, foi preso. Segundo o delegado responsável pelo caso, Dr. Frederico José Simão, ele confessou o crime. Inclusive, daqui a pouco a gente vai colocar as imagens desse vagabundo confessando o crime. As imagens que circulam na internet mostram que por volta das 13h30 de ontem, um carro de cor prata, aparece parado depois de um terreno em frente ao condomínio localizado na quadra 38 da Avenida Castelo Branco, do Jardim Ouro Verde. Em seguida, a Bruna Giovana sai de trás do carro e caminha com o filho, Heitor, de 4 anos, em direção ao condomínio onde morava. Neste momento, um outro carro, também de cor prata, parado na via, além de um motorista e moradores com crianças. De repente, um homem sai desse carro e corre na direção da vítima, ataca ela por trás e dá golpes com um objeto até ela cair no chão. O homem corre de volta para o carro e o menino corre atrás dele, mas o carro deixa o local e a criança corre em direção à mãe, que está caída no chão. O vídeo mostra ainda uma moradora tirando a criança de perto da mãe, enquanto aparece um motociclista ali e ele tenta telefonar para a emergência. O SAMU, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, atendeu a ocorrência, mas a jovem não resistiu aos ferimentos e morreu antes mesmo da chegada da unidade móvel de saúde. O delegado Dr. Simão disse para a imprensa, né, que a Polícia Militar recebeu uma denúncia de que havia um carro parado na estrada rural Val de Palmas, com as mesmas características do veículo suspeito. Os policiais foram até o local e o suspeito estava dentro do veículo, dormindo. Ele confessou o crime e apontou onde estava a faca utilizada para cometer o feminicídio, que ainda continha vestígios de sangue, tendo sido a faca colhida pela perícia para exame de DNA, afirmou o delegado. Segundo Simão, o suspeito afirmou que foi até o local levar o dinheiro da pensão da criança. Ele alegou ter entrado em discussão com a vítima e, em um momento de nervosismo, desferiu 3 facadas nela, utilizando uma faca que tinha em seu carro, disse o policial. A polícia informou que o suspeito não tem advogado de defesa até o momento. Ele foi preso em flagrante, teve o pedido de prisão preventiva aceito pelo Poder Judiciário.
Luiz Antônio responderá pelo crime de feminicídio, pode pegar de 12 a 30 anos de prisão. Mas antes disso ele sai porque as leis do Brasil não valem nada e daqui a pouco ele começa, né, a receber as progressões de pena. Primeiro a saidinha, depois o regime semiaberto e por aí vai. Vamos mostrar o vagabundo sendo interrogado pela polícia dentro da viatura. Inclusive nas imagens, as imagens mostram esse vagabundo falando, né? E um monte de mosquito em volta dele. É um excremento, é um cocô mesmo, só mosca rodeando Nossa, que bosta! Um saco de bosta, que é o que é um elemento desse, né? Até as moscas ficam em volta dele, mostrando que realmente é um cocô. Vamos lá, vamos mostrar as imagens dele confessando o crime. Depois que foi preso, ele tinha acabado de ser preso. Vamos lá, vamos ver se dá para ouvir bem aqui. A gente vai dar uma melhorada no áudio para você ouvir a confissão desse vagabundo que confessou que matou a ex-companheira na frente do filho. Vamos lá. Qual que é o seu nome? Luiz Do quê? Antônio de Araújo Félix, Tem quantos anos? 26. 26? O que aconteceu no dia? Conta pra mim. Por que você fez isso? Eu fui lá levar um dinheiro pra minha ex-mulher. Aí começou a discutir umas coisas novas, negócio de ciúmes e tal. Ela começou a jogar um negócio na minha cara, eu também. Aí ela veio pra cima de mim, tipo, empurrou eu, correr ela, eu xinguei ela, me xingou. Aí quando ela veio, eu peguei a faca no carro e fui pra cima dela. Aí meu moleque tava afastado, tipo, um pouquinho assim, acho que tem uns molequinhos brincando. Aí eu peguei a faca, peguei ar na hora, peguei a faca e uma facada nela. Quantas facadas você deu? Eu não lembro, acho que deu umas duas. Duas facadas? Nem tinha muita força, já parece que nas costas, assim, do lado aqui, acho que foi assim, de A costas, criança lá. que tava com ela é seu filho também? Meu filho. Vocês foram casados? Não, Quanto tempo? 4 anos. Quanto tempo faz que acabou o relacionamento? No começo do ano agora. Você já tinha algum artigo? Já foi preso alguma vez? Nada? Não, nunca fui preso. Nunca fui preso. E por que você acha que você fez isso? O que te motivou a fazer isso? Foi a raiva na hora dos ciúmes, que acho que ele subiu ela falando as coisas, eu também. Você estava separado dela já faz um tempo? Já tinha separado. Quanto tempo? Foi em fevereiro, acho que uns 8 meses, eu acho. Se foi 7 meses. Quando você deu a facada, você tinha intenção de matar ela? Não. Não? Não tinha intenção que ela tinha morrido, não. Tá arrependido? Não sabia. Não sabia que ela tinha morrido. Você tá arrependido? Quantas facadas você deu nela? As duas. 2 facadas? Não foi mais, não? Bom, gente, mais uma notícia triste. Essa aqui vem da cidade de Buri. Não se trata de um crime, pelo menos não parece, né? Mas talvez alguém tenha responsabilidade sobre isso, que precisa ser averiguada pela Polícia Civil lá de Buri, né? Lá em Buri, o Igor Rodrigues dos Santos, jovem, 22 anos, morreu trabalhando após passar mal durante o trabalho que ele estava fazendo na noite de sábado. Ele estava, segundo a Polícia Civil lá de Buri, o Igor Rodrigues dos Santos é funcionário da empresa Pinos Brasil. Empresa Pinos Brasil. Ele trabalhava dentro de um tanque, de um caminhão. Estava limpando restos de resina quando passou mal e desmaiou dentro do tanque. Isso vai ter que ser averiguado, hein? Sobre as condições de trabalho que estava submetido o Igor Rodrigues dos Santos, né? Porque é um trabalho de altíssima periculosidade esse tipo de serviço. Ele passou mal, desmaiou dentro do tanque, foi socorrido, foi levado para o hospital de Buri, só que não resistiu, provavelmente, à intoxicação. Ainda de acordo com a corporação, o rapaz usava os equipamentos de proteção. Então tudo isso tem que ser averiguado. Se foi por causa de intoxicação pelo cheiro forte de resina, que tem um cheiro muito forte, ou se ele teve um mal súbito por causas naturais, né? Porque ninguém tá livre. Há casos de muitas pessoas jovens que têm um mal súbito, têm um infarto fulminante e morrem, né? Infelizmente, as doenças, as cardiopatias, elas fazem também vítimas jovens. Tudo isso tem que ser averiguado. A TV Tem, essa notícia aqui da TV Tem, do G1 Itapetininga e região, entrou em contato com a empresa Pinos Brasil, mas não teve retorno até a última atualização da reportagem.
O Ministério do Trabalho também foi contatado a respeito do caso, também não retornou. Agora todo mundo, né, se silencia, não retorna. Será que a empresa tem alguma coisa a dever? Se não tem, não tem por que não se manifestar, né? Quem não deve, não teme. Por que a empresa se calou? Até o momento. E o Ministério do Trabalho também. Pelo menos o Ministério do Trabalho deveria falar, nós vamos investigar, nós vamos... Não, também não respondeu. É que é segunda-feira, né? É que eu quero evitar a fadiga. É difícil trabalhar na segunda-feira. Repartição pública sofre demais. Então tá aí, gente. O caso foi registrado como morte acidental, está sendo investigado pela delegacia de Buri. As autoridades têm que se manifestar e uma investigação tem que ser feita, porque trata-se da vida de um jovem trabalhador. Chega de trabalhadores. Já o salário do brasileiro já é uma porcaria. Ainda trabalhar em situação de risco. O caso do acidente que aconteceu recentemente, né, 42 pessoas indo trabalhar, né, viajando num ônibus clandestino, se chocando de frente com o caminhão, perdendo a vida. E a imprensa, ao invés de dar todo o suporte, toda a pressão para que essas 42 mortes não acabem em impunidade, porque existem culpados. Pode ter ocorrido problema mecânico, a falha humana, mas existem culpados. Pelo motorista do caminhão que não tinha habilitação, podia ter experiência, mas não tinha habilitação, alguém colocou ele naquele caminhão. Pela empresa de ônibus que não tinha o registro na Artesp, documentação irregular, alguém fez vista grossa para aquele ônibus circular. Por quem contratou o ônibus que não tinha o registro, alguém contratou. Então existem com certeza, as investigações irão apurar, responsáveis, não diretos, mas indiretamente sim, que deverão ser punidos para que as famílias dessas 42 pessoas que morreram não sejam famílias esquecidas, desassistencializadas, para que não acabe tudo isso no esquecimento. Ao invés da imprensa, naquela época, ter feito uma cobertura e uma cobrança maior a respeito disso, e eu falei isso na época, quando aconteceu o acidente, há 3 semanas, ao invés da imprensa dar dedicação absoluta nisso, para colocar pressão para as autoridades fazerem justiça, não. Ficaram chorando a morte do Maradona. Você que fuma maconha vai morrer antes do Natal. Enquanto isso, brasileiros perdem a vida em condições insalubres de trabalho e ganhando salário vergonhoso. O salário mínimo brasileiro é vergonhoso. Bom, gente, mais uma notícia. Aqui da nossa região também. Essa vem de Boituva, de novo. Não sei também o que acontece, que as autoridades precisam ver o que está acontecendo nesse Centro Nacional de Paraquedismo em Boituva. Porque vira e mexe tem acidente fatal lá. Mas o centro não tem culpa. Se o cara vai lá querendo pular de paraquedas, ele pula. Foda-se! Né? O centro de paraquedismo está lá. Não pode impedir ninguém de pular de paraquedas. Cada louco com sua mania. Né? Tem gente que gosta de paraquedas, tem gente que gosta de rapel, tem gente que gosta de, sei lá, né? Cada um com sua mania. Mas tem que haver uma fiscalização e uma resposta rápida tem que ser dada nessa sucessão de acidentes. 3 acidentes fatais em 2 meses no Centro Nacional de Paraquedismo em Boituva. Dessa vez, um militar que saiu de Resende, lá no Rio de Janeiro, para um salto particular no Centro Nacional de Paraquedismo. Ele foi fazer um salto particular lá na estrutura do Centro Nacional de Paraquedismo, em Boituva. E infelizmente morreu. O equipamento dele deu problema, era um equipamento particular dele, inclusive. Até aí, se o equipamento era particular do militar,
até aí o centro não tem responsabilidade sobre isso, né? Mas são 3 mortes em 2 meses. Outros 2 esportistas morreram na cidade. O primeiro foi em 25 de outubro e o segundo caso em 13 de novembro. E depois teve esse caso aí do jovem militar. 3 mortes com esportistas em saltos particulares de paraquedas foram registradas em menos de 2 meses em Boituva. O último a se acidentar foi o jovem militar Felipe Carlos dos Reis, 26 anos, aspirante oficial do Exército, morreu nessa quinta-feira, dia 10. Os outros acidentes ocorreram em 3 de novembro, com a morte do militar aposentado João Marcelino Manassi, de 65 anos, e em 25 de outubro, quando o atleta Leandro Torelli, 33 anos, também morreu após o salto. Agora, o Ministério Público de Boituva informou que não existe investigação sobre o Centro Nacional de Paraquedismo, local onde os saltos particulares ocorrem com diferentes empresas. Tem que haver. O Ministério Público tem que abrir essa investigação. Até agora, o MP de Boituva disse que não existe. Mas o que se tem verificado é que os acidentes acontecem com atletas que geralmente desrespeitam as regras dos códigos desportivos, fazendo manobras arriscadas. O MP ainda informou que está acompanhando os casos e aguardando as investigações da Polícia Civil e que, se apuradas as responsabilidades ou alguma responsabilidade, medidas serão tomadas, porém somente depois das conclusões das investigações. A Promotoria de Justiça de Boituva ainda disse que expediu uma recomendação a todas as associações do Centro Nacional de Paraquedismo para que só realizem saltos duplos com maiores de 14 anos. Tá complicado, né, gente? Se continuar sem fiscalização e sem ninguém apertar a corda, vai continuar a gente saltando lá, achando que é expert no assunto e fazendo o que bem entende no equipamento e se esborrachando no chão, né? Alguma coisa tem que ser feita. Alguém tem que apertar a corda. Do jeito que tá, não dá não, né? Tá louco? Pelo menos nesse caso aqui são 3 óbitos, infelizes mortes que aconteceram em 2 meses. Mas, poxa vida, pelo menos uma vez a cada 6 meses tem uma notícia desse Centro Nacional de Paraquedismo de Boituva de gente que vai fazer salto e morre. Não dá, né? Gente, vamos agora aqui com notícias mais próximas aqui da gente, de mais interesse para o município de Porangaba, e essa tem muito interesse. Trata-se do hospital que atende os cidadãos porangabenses em casos de necessidade, né? Existem aqueles que têm condições de procurar o sistema particular de saúde, né? Mas na rede pública, o hospital que tem mais proximidade e que colhe as pessoas da nossa cidade de Porangaba é o Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina Estadual, a Unesp de Botucatu, né? E o prefeito de Botucatu, prefeito reeleito, com um índice recorde de votos, porque realmente é um político muito competente, uma pessoa muito querida também lá na cidade de Botucatu, o Mário Pardini. Ele se reuniu com prefeitos e vice-prefeitos eleitos, diretores de saúde da região, além de representantes do Hospital das Clínicas, a FAMESP e a Diretoria Regional de Saúde, na manhã de quarta-feira passada, dia 9. Essa reunião foi para unir forças e buscar alternativas para captar recursos para o Hospital Estadual de Botucatu. Esses municípios e essas autoridades devem repassar aos seus respectivos municípios, né, uma frente única com o objetivo de angariar dinheiro, fundos para o Hospital das Clínicas, e pedir junto ao governo do estado, pedir junto ao governo federal recursos. Então é uma equipe que deverá ser montada com os municípios da nossa região. Porangaba está incluso, né? Foi nessa reunião aqui um representante, o Pedro Rossi, que é membro da equipe de transição de governo do prefeito João Carlos Alves Barros. O prefeito não foi porque ele estava na quarta-feira em São Paulo com compromissos
previamente assumidos, antes dessa reunião ele já tinha assumido compromissos lá em São Paulo, e o Pedro Rossi foi representando Porangaba nessa reunião. O Hospital Estadual de Botucatu entrará em recesso neste dia 14, portanto hoje entra em recesso o HC, a unidade hospitalar entra em recesso hoje, situação que se repete todos os anos, porém este ano será um período maior e inclui a maternidade, que ocorreu no ano passado, esse recesso da maternidade, mas nesse ano vai ocorrer com previsão de retorno das atividades só no dia 1º de fevereiro. Nesse período, todos os atendimentos feitos pelo Hospital Estadual serão transferidos para o Hospital das Clínicas, para que não haja descontinuidade e desassistência na área do Puelo Costa, ok? Então, repassando, lá no Hospital Estadual, os atendimentos ficam suspensos, mas irão para o HC do Hospital das Clínicas. Desde que foi inaugurado, o Hospital Estadual não tem uma destinação de orçamento própria. O mesmo ocorre com o Hospital Sarade, de Serviço de Atenção e Referência em Álcool e Drogas. Nesse período, estes hospitais foram mantidos com recursos da autarquia do HC-FMB, da Faculdade de Medicina de Botucatu, com aportes financeiros periódicos por parte da Secretaria Estadual de Saúde, através da FAMESP. Vale lembrar que o Hospital Estadual, ali em Botucatu, pertence à FMB, ok? A falta de recursos adequados acabou resultando em desequilíbrio financeiro no HC para com a FAMESP. Sem resolução dessa questão, dificilmente retornaremos às atividades habituais no próximo ano, foi o que destacou o André Balbi, superintendente do Hospital das Clínicas. O objetivo da reunião foi uma mobilização política dos prefeitos da região para buscar recursos junto ao governo estadual, uma vez que todos os municípios da região recebem atendimento igualitário, proporcional ao número de habitantes. Este passou a ser um problema dos prefeitos e deputados da região agora. É um momento delicado que exige esforço político, porque nenhum município tem condições de oferecer para a sua população o que o Hospital Estadual oferece hoje. Precisamos lutar para que o Hospital Estadual mantenha e tenha um orçamento próprio e continue mantendo esses serviços que são muito importantes para toda a população. Chegou a hora dos prefeitos darem contrapartida por tudo que o HC faz por nossas cidades, afirmou o prefeito de Botucatu, Mário Pardini. Além dos prefeitos, o deputado estadual Fernando Cury também participou por telefone da reunião, se colocou à disposição para promover agendas e tratativas entre os prefeitos e o governo do estado de São Paulo. Já tive reuniões com a Secretaria Estadual de Desenvolvimento Regional, que confirmou que o convênio se findou, o convênio acabou e não há previsão orçamentária para novos repasses neste ano. Está complicada a situação, hein? Precisamos nos mobilizar para mostrar a força do Hospital das Clínicas e seu complexo para toda a nossa região, para garantir o convênio para o próximo ano, concluiu o deputado Fernando Cury por telefone. Os prefeitos da região e também representantes deles, como eu disse, alguns não tiveram. O Torão, também prefeito de Bofete, não foi a Ana, que é a vice-prefeita eleita, Os prefeitos da região e seus representantes se mostraram bastante preocupados com a condução das tratativas pelo governo do estado e farão um manifesto que será entregue ao governador, à Secretaria Estadual de Saúde e à Diretoria Regional de Saúde de Bauru. O governo João Dória também está cortando da saúde. Muito piado! Vê se pode. Ao invés de investir ainda mais na saúde, ele fala muito em investimento na saúde, nas palestras que ele dá, nas palestras não, nas coletivas que ele dá quando está falando do coronavírus, fala de investimento de saúde, investimento de saúde, investimento de saúde, e daí você fica sabendo que o Hospital Estadual, que atende toda a nossa região aqui, está sem recursos e não tem mais convênio, não tem um orçamento próprio. Que merda, hein? Todo dia tem uma merda. Ou seja, acho que é muita falácia do senhor João Dória,
Muita falácia, muita falação, muita coisa bonita que não reflete a realidade. Há coisas positivas no que o João Dória está fazendo no trato dessa pandemia, que eu concordo. O governo federal está enrolando, então o governo estadual tem que tomar a frente para fazer alguma coisa, para não deixar a coisa degringolar no estado de São Paulo. Porque se depender do federal, lascou de vez. Mas, cá entre nós, o governo do João Dória tem muitos e muitos problemas, muitas e muitas coisas para melhorar também, antes de cobrar dos outros. Bom, gente, já que estamos falando de hospital, de trato na saúde, já que estamos falando de preocupação com a saúde, nós vamos passar agora para o Boletim Coronavírus aqui na nossa região. Pois bem, gente, e o Hospital das Clínicas da Unesp, o Hospital das Clínicas, está com leitos de UTI quase se esgotando. E vale ressaltar que o Hospital das Clínicas, que recebe também pacientes aqui da nossa cidade, municípios da nossa região aqui, quando necessitam de internação. Então é o momento de todo mundo ficar esperto de novo, ficar esperta, porque correr o risco de contrair a doença, precisar de um leito hospitalar e não ter, é complicado. É complicado. Ontem, dia 13 de dezembro, domingo, foi emitido aí a última atualização do boletim coronavírus, e neste boletim mostra aqui que a UTI, a unidade de terapia intensiva exclusiva para casos de Covid-19 no Hospital das Clínicas de Botucatu, subiu para 83%. Os dados foram fornecidos pela própria unidade vinculada ao Sistema Único de Saúde. Com isso, 20 das 24 vagas estão em uso. Só tem 4 leitos de UTI vagos. Este é o maior valor registrado desde 7 de dezembro, quando a taxa era de 75%, e manter-se estável durante toda a semana. Depois, chegou no final de semana, subiu. Quanto à ocupação de leitos em enfermaria, o total é de 21 vagas em uso. Existem 100 leitos de enfermaria Covid disponíveis, 21 estão em uso. Na enfermaria Covid não tem risco de colapso, mas na UTI a coisa está complicada, porque só tem 4 vagos, só 4 leitos de UTI vagos, das 24, 20 ocupadas. Botucatu possui 3.551 casos registrados de Covid desde o início da pandemia, ocorreram 56 mortes, 3.328 pessoas se recuperaram da doença. E vale ressaltar o seguinte, gente, que neste final de semana, uma boa notícia aqui, neste final de semana, o HC, o Hospital das Clínicas de Botucatu, registrou 200 pacientes que foram internados com Covid-19 e foram curados. A taxa de 200 pacientes que foram internados e se recuperaram. Vamos com os números da pandemia aqui na nossa região, gente. E eu só estou dando uma checada aqui. É informação do boletim aqui de Porangaba que eu vou passar daqui a pouco. Agora eu vou com os números da região e no nosso noticiário local o boletim Covid aqui de Porangaba. As notícias não são boas aqui para Porangaba, não. Estava começando bem, aliás, findamos a semana bem, né? Com os números na última semana em Porangaba estabilizados. Num período de 7 dias tivemos apenas um único registro, mas hoje nós temos uma lamentável notícia no nosso boletim Covid aqui de Porangaba. Os números da região, gente. Tatuí, 4.301 casos e 92 mortes. Itapetininga, 3.113 casos e 96 mortes.
Itapeva, 1.633 casos, 46 mortes. Boituva, 1.498 casos, 27 mortes. Capão Bonito, 1.163 casos com 45 mortes. Serquilho, 1.127, 22 mortes. Tietê, 843 casos e 27 mortes. Itararé, 774 casos e 27 mortes. Guareí, registrando alta novamente o município de Guareí, 488 casos e 15 mortes. Mas os números cresceram de maneira mais estabilizada nessa semana lá em Guareí. Não foram tantos registros assim. Parece que está encontrando uma estabilidade o Guareí. Pilar do Sul, 405 casos, 11 mortes. São Miguel Arcanjo, 397 com 12 mortes. Angatuba, 381 casos com 10 mortes. Buri, 373 casos com 11 mortes. Itaberá, 347 casos, 5 mortes. Ribeirão Branco, 301 casos, 6 mortes. Cesário Lange, 234 com 6 mortes. Ribeirão Grande, 229 com 7 mortes. Tapiraí, 205 com 4 mortes. Guapiara, 201 com 10 mortes. Bernardino de Campos, 169 com 3 mortes. Nova Campina, 125 com 4 mortes. Campina do Monte Alegre, 115 casos com 2 mortes. Município de Jumirim, 113 casos com 1 morte. Alambari, 107 com 3 mortes. Sarapuí, 86 com 2 mortes. Taquarivaí, 77 com 2 mortes. Timburi, 32 casos com 2 mortes. Riversul, 17 com 2 mortes. Bom Sucesso do Itararé, 15 casos e 1 morte. E o município de Óleo registrou neste final de semana 2 novos casos. Foi para 11 casos o município, pequeno município de Óleo. Graças a Deus lá não teve óbitos por causa da Covid-19. Em Laranjal Paulista, agora os municípios aqui da região mais de Avaré, na micro-região de Avaré. Laranjal Paulista, 1.309 casos, 7 mortes. Avaré, 1.175 com 20 mortes. Taquarituba, 554 com 9 mortes. Piraju, 523 casos e 9 mortes. Taguaí tem 518 casos com 6 mortes. Conchas, 464 casos com 9 mortes. Paranapanema, 292 casos com 6 mortes. Cerqueira César, 291 casos com 8 mortes. Itaporanga, 264 com 7 mortes. Pereiras, 257 com 1 morte. Fartura, 254 com 3 mortes. Itaí, 189 casos e 2 mortes. Manduri, 178 casos lá em Manduri. Lá não tem mortes em Manduri, graças a Deus. Iaras, 87 casos com 3 mortes. Sarutaia, 76 com 3 mortes. Arandu, 65 com 5 mortes. Tejupá, 53 casos. Lá em Tejupá também não tem óbito. Coronel Macedo, 44 com 2 mortes. É o mesmo número de Torre de Pedra. Águas de Santa Bárbara, 43 casos e 1 morte. E Barão de Antonina, 27 casos e 1 morte. Torre de Pedra deu uma avançada legal aí, hein? Nos números também de contágios, hein? 44 casos e 2 mortes. Torre de Pedra, nas últimas semanas, registrou aí um aumento de números. Porangaba também registrou e, como eu disse, daqui a pouco eu vou destacar o boletim de Porangaba, infelizmente com más notícias. Gente, falando em Porangaba, vamos para o nosso noticiário local. Eu vou começar com utilidade pública. É o seguinte, gente, foi perdida uma carteira contendo todos os documentos pessoais do Lucas Bueno de Barros. Lucas Bueno de Barros perdeu a sua carteira contendo todos os seus documentos pessoais. Isso, segundo o Lucas, aconteceu na noite de sábado. Foi na noite de sábado. Ele não sabe se perdeu na Avenida Narciso Pieroni, mas foi no trecho estendido ali entre a Avenida Narciso Pieroni, que é a avenida ali na avenida da frente do ginásio, do Aldo Angelini ali. Foi nesse trecho compreendido aí da Narciso Pieroni até a 4 de junho, mais ou menos ali próximo à pizzaria Boa Massa, em frente à delegacia. Ele tem a impressão que perdeu esses documentos nesse trecho, a sua carteira contendo todos os seus documentos. Quem encontrou ou encontrar a carteira contendo todos os documentos do Lucas Bueno de Barros, pode entrar em contato com o WhatsApp dele. Vou colocar aqui, melhor, né? O WhatsApp dele aqui
É só colocar aí uma mensagem falando que você encontrou ou entrar em contato com ele no 99841-9779. 99841-9779. Entre em contato com o Lucas se você encontrou ou encontrar a sua carteira contendo os seus documentos pessoais. É o que ele mais necessita, são os documentos pessoais. Ok, gente? Deixa eu só passar o seguinte aqui. Acho que todo mundo já sabe, mas não custa nada enfatizar, né? Que os comércios têm horário estendido. Agora os comércios, né, a nova regra ou as novas regras de funcionamento do comércio propõem que os comércios funcionem em um horário mais estendido. E está em vigor desde a 0h01 de sábado. Desde o primeiro minuto de sábado já está valendo. Um ofício da Vigilância Sanitária de Porangaba também apresenta essas regras. Você está vendo aqui, vou colocar para você ver, né? Porangaba também adere ao plano estadual, né? Faz parte, essas regras aí fazem parte do Plano São Paulo. Anúncio feito na tarde de sexta-feira, o governo estadual ampliou o horário do comércio e limitou o funcionamento dos bares. Os bares que são os bares que estavam, segundo o governo, né, gerando mais aglomerações. O objetivo, segundo a Secretaria Estadual de Saúde, é reduzir aglomerações, especialmente por jovens. A partir de sábado, os comércios de shopping centers, Porangaba não tem shopping center, mas os comércios, né, de outras cidades, shopping centers, grandes lojas, poderão funcionar durante 12 horas por dia, até às 22 horas. Até sexta-feira só podiam ficar abertos no máximo 10 horas por dia, né? Isso por causa da fase amarela do Plano São Paulo, né, que foi iniciada no início de dezembro. Os bares sofreram efeito inverso. O horário máximo de funcionamento para bares caiu das 22 horas para as 20 horas. Os restaurantes poderão servir clientes sentados até as 22 horas, mas a venda de bebidas alcoólicas terá que ser suspensa às 20 horas. Será que vai ter gente para fiscalizar tudo isso? Não é nada, entendeu? Será? Bom, não sei. Acho que não, mas enfim. O mesmo serve para lojas de conveniência. Lojas de conveniência também não podem vender bebidas até as 20 horas. O que vai acontecer, gente? Olha, cá entre nós, isso não resolve muita coisa não, tá? Eu vou falar, bater a real aqui. O que vai acontecer? O pessoal vai estar lá bebendo até as 20 horas, vai estar bebendo e tal. A hora que der 19 horas e 55 minutos, o que o pessoal vai fazer? O jovem, ninguém segura o jovem. Quando o jovem quer aprontar, ele apronta. O que ele vai fazer? Chega lá 10 para as 8 da noite, faltando 10 minutos para as 20 horas, ele já vai estar com uma caixa de isopor do porta-mala do carro, vai comprar um monte de cerveja, vai jogar lá dentro, vai jogar um saco de gelo lá em cima e vai pra rua, vai ficar bebendo. Eu só bebo latinha. Latinha? Foram quantas latinhas? Umas 4. Né? Então, sei lá, não acho que isso não vai solucionar, não. Não vai segurar, não. A não ser que tivesse uma equipe, uma baita de uma equipe para fiscalizar tudo isso. Mas não vai ter. O pessoal vai pegar, vai comprar cerveja antes das 20 horas, vai colocar no carro e vai passar a noite toda aglomerado e bebendo. O problema é multar quem está aglomerado. Nas ruas, inclusive. Porque diz que tem lei que impede a aglomeração, que multa quem está em aglomeração, mas as leis, as multas... Não dá nada. Não estão sendo aplicadas. Nós sabemos disso, que não estão sendo aplicadas. Enfim, em todos os casos, pessoal, vale lembrar o seguinte, que tanto nas lojas que vão ter o atendimento estendido por 12 horas, como também nos bares, o limite máximo é de 40% da ocupação. 40% da ocupação se mantém. Segundo o governo paulista, essas novas regras fazem parte
da necessidade de ser aplicada em decorrência do aumento de óbitos e internações em todo o estado. Para os comércios, o objetivo é evitar aglomerações com distribuição de pessoas entre os horários de funcionamento. Ampliando o horário de funcionamento, a pessoa tem mais opção para ir ao comércio, principalmente agora que as pessoas procuram presentes para o final de ano. Privilegie o comércio de Porangaba, inclusive, tá bom? Muitas opções de presentes, de serviços aqui em Porangaba. Privilegie o comércio de Porangaba. Para você não precisar sair e ir para outra cidade, que está às vezes até em situação pior. E acabou se lascando. Às vezes você vai para uma cidade maior, eu quero comprar em outra cidade. Aí você vai em outra cidade onde está sim o comércio. Porque ninguém também está fiscalizando esse negócio de 40% dentro das lojas em outras cidades, não. Tá? Aí você vai num lugar que está sim a loja, está cheia de gente. É risco para você, né? Para a sua saúde. Então privilegie o comércio de Porangaba. Tá bom? Faça suas compras de Natal aqui no comércio de Porangaba. Procure os serviços dos comerciantes de Porangaba, dos empreendedores de Porangaba, tá bom? É mais seguro, inclusive, para você. E olha que muitas vezes é mais barato, né? Você vai, às vezes, em outro lugar achando que está mais barato e não está, né? Então, privilegie o comércio aqui da nossa cidade. Vale lembrar o seguinte, só para encerrar esse assunto aqui, a mudança nos bares e restaurantes mira o crescente contágio entre jovens. Entre março e novembro, a faixa etária com maior demanda de leitos se dava entre 55 e 75 anos. Só que nas últimas 3 semanas caiu e agora a faixa entre 30 e 50 anos é que tem mais consumido leitos no estado de São Paulo. Pessoas de 20 a 39 anos são os principais, pessoas de 20 a 39 anos é o principal público de bares. Representam 40% das internações e 3,6% dos óbitos registrados em todo o estado. Rapidinho aqui, gente, na semana retrasada questionaram pelas redes sociais, perguntaram aqui pra gente se tinha distribuição do kit merenda. Eu até alertei para a pessoa, olha, deve ser dia 19 de dezembro, mas não. Tá? Hoje, 14 de dezembro, começa a distribuição dos kits de alimentação aos alunos que estão regularmente matriculados no Sistema Municipal de Saúde, no Sistema Municipal de Educação, ok? Alunos que estão matriculados pela Rede Municipal de Ensino já estão recebendo a partir de hoje, portanto, o kit alimentação. Essa distribuição do kit alimentação começou às 9 horas, terminou às 16 horas, vai continuar amanhã lá na MEIF Vilma dos Reis Correia. E você que tem o seu filho matriculado em outra unidade educacional, em outra unidade da educação aqui em Porangaba, procure, portanto, a unidade escolar do seu filho, da sua filha, para retirar o kit. O horário é das 9 às 16 horas. E começou hoje essa distribuição. Os kits já estão reservados, portanto, nas respectivas unidades educacionais do seu filho, da sua filha, do seu neto, neta, enfim. Aproveite essa semana também para realizar a matrícula ou rematrícula para o ano letivo 2021. Lembrando que os alunos matriculados neste ano, no pré, deverão realizar as matrículas para o primeiro ano na MEIF Joaquim Francisco de Miranda. Ok? Portanto, está aí distribuição do kit alimentação sendo feito a partir de hoje. Quem não retirar hoje pode retirar amanhã, das 9 até às 16 horas. Bom, gente, e agora nós vamos para o boletim coronavírus aqui de Porangaba. E, infelizmente, como eu disse, nós não temos uma boa notícia. Acabamos de receber aqui 80 casos confirmados. Pô, Wellington, mas no final de semana para cá subiu só um, então. Né? Em uma semana são 2 novos registros. Não é muito, não. É essa a má notícia? Não. Deixa eu passar os números primeiro. 80 casos confirmados, 76 recuperados. 2 casos ativos leves, mais 2
Bom, são 2 casos ativos leves. E mais 2, aqui eu não entendi essa parte que foi passada aqui. 76 recuperados. Que mais nós temos aqui? Ah, tá, entendi. Mas depois eu tenho que falar. Depois eu tenho que falar desse número aqui. Agora que eu entendi. São 2 casos ativos leves, 76 recuperados. E temos outros 2 aqui que... Calma lá. Vamos lá. 80 casos confirmados, 76 recuperados, 81 casos monitorados. São pessoas com sintomas gripais leves que não precisaram ainda fazer exame. E 963 casos descartados. Uma boa notícia aqui, não há suspeitos. Não há casos com pessoas de sintoma forte ou suspeito. 0 suspeitos. Bom, qual é o número que é desagradável? O número desagradável é que temos agora em Porangaba, acho que nós estamos dando em primeira mão, 2 óbitos. Mais um óbito registrado neste final de semana. Deixa eu só passar aqui. Os 2 casos ativos. Um é assintomático, outros sintomas de gripe. Nenhum hospitalizado. Nenhum caso hospitalizado. Então nós temos agora aqui 2 óbitos em Porangaba. Nós não podemos passar todas as informações que nós sabemos, mas trata-se de uma mulher idosa, 91 anos. Ela morreu de complicações, ela estava internada em Tatuí, no hospital da... Bom, não vou dar o nome do hospital aqui. Hospital de convênio. Hospital conveniado. Ela estava internada no hospital de convênio, no leito de UTI para Covid, nesse hospital. Ela precisou ser entubada, ela teve agravamento de saúde em decorrência do Covid-19, precisou ser entubada e infelizmente não resistiu. O Covid gerou nessa senhora um problema respiratório severo, gravíssimo, que infelizmente evoluiu para óbito. Não podemos passar mais detalhes sobre a paciente ou a família da paciente, mas externamos aqui aos familiares dessa moradora aqui de Porangaba, 91 anos, que perdeu a vida em decorrência de complicações do Covid-19, externamos aos familiares condolências e toda a força e proteção divina nesse momento tão triste. É isso, gente. O Brasil contabilizando um número cada vez maior de famílias que passam por essa dor. A dor de perder alguém querido para o Covid-19. Infelizmente, parece que falta sensibilidade do poder público. Quando eu falo poder público, do alto escalão do governo mesmo. Falta sensibilidade, falta empenho para combater esse mal que machuca, que dói no coração dos familiares e amigos que perdem pessoas queridas para essa maldita doença. Falta sensibilidade do governo e falta cá entre nós, vamos ser sinceros, sensibilidade nossa, aqui, brasileiro, nós que estamos aqui embaixo. Muitas vezes abusando, deixando de se prevenir, indo para festas, deixando a sensibilidade de lado, assumindo o negacionismo. Mas quando se assume o negacionismo, não só se assume o risco de você próprio contrair a doença. Até aí você tem o direito. Se você até quer se contaminar, você tem esse direito de se contaminar. Mas o problema é que com esse direito de se contaminar, você adquire uma coisa com a qual você não tem o direito. De contaminar o outro, que não quer ser contaminado. É por isso que eu digo que falta o respeito das autoridades,
a preocupação das autoridades, ao mesmo tempo que a falta da preocupação nossa, aqui de baixo. Nós, brasileiros, cidadãos comuns. Né? Não estou generalizando que todo mundo tem esse comportamento delinquente. Mas as aglomerações, as farras, a bebericação que acontece aí nas ruas, nas rodas de jovens. Porque o jovem, ele assume o risco de se contaminar, mas também esse é o direito dele. Ele quer se contaminar, ele quer assumir o risco dele, ele assume, é o direito dele. É o livre-arbítrio, né? É o direito do jovem, é o livre-arbítrio de todo mundo. Quem quer se contaminar, pode se contaminar. É o direito da pessoa. Só que com isso ela adquire uma coisa com a qual ela não tem direito, repito aqui, né? Ela não tem direito de contaminar quem está lá na casa, muitas vezes, da própria pessoa que se contaminou. Tem alguém que está lá na casa, tomando os cuidados, evitando sair, ou quando sai, tomando todos os cuidados. Aí muitas vezes esse que toma uma atitude inconsequente acaba contaminando quem estava ali se cuidando. E o inconsequente muitas vezes pega o vírus, fica assintomático, não sente nada, mas está ali transmitindo e leva para casa, muitas vezes para uma pessoa que está tentando seguir a regra, seguir os protocolos, e essa pessoa que não tem nada a ver com o baralho, pode-se dizer assim, né? Não tem nada a ver com a responsabilidade, acaba pegando e tendo a complicação. E é um temor, inclusive, enorme para os funcionários de saúde. Fico me colocando muitas vezes, imaginando muitas vezes, a situação desse pessoal que trabalha na linha de frente da saúde, em contato direto com casos de Covid-19, com casos suspeitos, enfermeiros, médicos, auxiliares de enfermagem, pessoal da limpeza, motoristas. Fico me colocando na situação dessas pessoas. Como fica a cabeça dessas pessoas ao sair de casa para ir trabalhar e não saber se está voltando infectado ou não, e não saber se corre o risco ou não de passar aquilo para uma pessoa querida? Eu me coloco nesse pensamento, né? A carga psicológica que esse pessoal está passando. Eu espero que os próximos governos que assumirem os respectivos municípios brasileiros, há casos de reeleitos e há casos de novos eleitos, mas que no novo período de 2021, creio que no começo ainda de 2021 nós vamos estar enfrentando essa pandemia, porque ao contrário do nosso irresponsável presidente, nós sabemos que isso não está no finalzinho, só na cabeça dele. Pelo meu histórico de atleta, caso fosse contaminado pelo vírus, não precisaria me preocupar. Nada sentiria ou seria, quando muito, acometido de uma gripezinha ou resfriadinho. Eu espero que os novos prefeitos ou até os reeleitos venham com uma nova linhagem de pensamento em dar um amparo maior para o pessoal da saúde, para o pessoal que trabalha nessa linha de frente. Há casos de municípios como o nosso, Porangaba, vou ser bem claro, Porangaba, onde a prefeitura recorreu da insalubridade de grau máximo dos funcionários da saúde. Com esse recurso, não está pagando a insalubridade em grau máximo para os funcionários da saúde, coisa que deveria estar pagando, deveria. Vale mais a pena isso do que ficar pendurando penduricalho que fica acendendo e piscando no Natal. Para mim isso não tem serventia nenhuma. Acho que o menino Jesus ficaria mais feliz se houvesse mais sensibilidade do poder público com aquele que está ali, trabalhando, tentando salvar vidas. Acho que isso alegraria mais o menino Jesus no Natal. Né? Mais do que Luizinha piscando em árvore.
Nós vamos ter muitos anos pela frente para colocar a luzinha piscando em árvore, em coqueiro. Cortar a insalubridade em grau máximo desse pessoal da saúde foi uma das maiores crueldades que eu já vi do poder público aqui em Porangaba. Eu espero que os próximos governantes, não só de Porangaba, mas dos outros municípios, tenham essa sensibilidade de olhar com mais carinho para esses funcionários que passam por todo esse perrengue, por toda essa situação, por toda essa carga psicológica e de trabalho que tem. Eu espero também que as pessoas também assistam hoje e pensem um pouquinho mais sobre a sua responsabilidade no combate a essa pandemia. Que não se trata apenas do que ela corre o risco, mas do risco que ela pode levar às outras pessoas. Que as pessoas vejam e se sensibilizem um pouquinho nesse final de 2020. Bom, é claro que a gente vai voltar aqui com mais edições do nosso jornal ACN, né, gente? Mas eu só faço esse desabafo aqui, meu particular, para que as pessoas abram o olho e vejam que a coisa continua séria, que não está no finalzinho, não. Tá bom, gente? Outra coisa, né? Eu fico pé da vida, eu vejo colocação de semáforo, se gastar dinheiro, gastando-se dinheiro público em colocação de semáforo num local que não precisa de semáforo, enquanto se corta a insalubridade de grau máximo dos profissionais da saúde, né? Os profissionais da saúde tendo negado esse direito e o dinheiro indo para semáforo. Eu vou finalizar aqui antes que eu fale besteira, né? Um forte abraço a você, fique com a santa paz de Deus e até a próxima.